Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de julho de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2353. Ele tem 6 páginas, 50 elogios e 27 máximos. E eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 20 máximos. O tema é neoperspectiva existencial. A especialidade é neopensenologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Thelma, que está aí muito bem acompanhada. Agora, vocês podem derriçar madeira, que essa aí sabe tudo, tá certo? Agora, definição. A neoperspectiva existencial é a condição de mundividência pessoal renovada em consequência das reciclagens intraconscienciais, recins, promovidas pela consciência neofílica, homem ou mulher, manifesta através de neosinapses cosmoéticas, geradoras de novas abordagens interassistenciais. A criatividade neopensênica, o abandono do caminho tradicional da autopensenidade, a abertura para novas formas de pensenização, a reciclagem intraconsciencial como unidade de medida da qualidade da autossuperação e da autocientificidade. A mudança da autoperspectiva para melhor por meio da reciclagem existencial, a RESEX. A descensão cosmoética. Os fatos orientando a autopesquisa. O novo olhar sobre o fato ocorrido. A heterocrítica, as descobertas sobre a realidade pessoal. O ineditismo pessoal. O avertido consciencial, a ênfase do Locke interno em detrimento da ditadura imposta dos modismos e do Locke externo. Eu chamo a atenção que a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, o curso intermissivo gerando a possibilidade de neoperspectivas, as realizações na atual existência intrafísica crítica. A evolução das autoparapercepções, o descortinamento das potencialidades parapsíquicas, o contato com a neo-equitex, devido a neoperspectivas assistenciais, a troca de amparador extrafísico de função, a viragem de mesa geradora de repercussões multidimensionais. Na perfilologia, eu chamo a atenção aí para o tópico sobre a taxologia, com 11 tipos de neoperspectivas existenciais, geradoras da ampliação das possibilidades de manifestação da consciência e o consequente impacto interassistencial. Na remissologia, dos 15 verbetes, destacamos 5. Autoabertismo neopensênico, mundividência traforista, neomundividência, neopensene, reacesso neosináptico. Frase enfática. A neoperspectiva existencial gera a possibilidade de ampliação do público-alvo interassistencial da consciência lúcida, sendo oportunidade evolutiva ímpar perante a proex grupal. Você identificou nos últimos 12 meses quais as neoperspectivas existenciais alcançadas? Em quais áreas? Quais os frutos interassistenciais daí advindos? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui com João Paulo, são 20 itens. Renovação, ampliação, cosmovisão, autossuperação e reperspectivação. Max priorização, intrafisicalidade, interassistencialidade, proatividade, neosinapse. Neorrealidade, neoexperiência, neomundividência, neofilia e neopensenologia. Reciclologia, proexologia, experimentologia, intraconscienciologia e autoconsciencioterapia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é equivocologia. O argumento é omniconscienciometrológico. Eu chamo a atenção para a argumentação que tem 8 categorias de equívocos básicos da personalidade humana.
Agora, questionamento. Por favor, isso é para você. Em fatologia, na página 2, na 11ª e 12ª linhas. Fatologia, página 2. O menosprezo da área importante de atividade julgada secundária. Nesse item eu quis enfatizar que muitas vezes durante uma reciclagem e a neoperspectiva que vem dela, a gente menospreza alguma área importante, a gente pode menosprezar alguma área importante de atividade. Por exemplo, quando a gente muda de paradigma, então a gente está fazendo a questão do autoconhecimento, a gente quer aprofundar o autoconhecimento e de repente conhece a conscienciologia e uma série de neoverpons da conscienciologia. E daí conhecemos o estado vibracional, que é uma técnica básica aí de movimentação de energia, de autodefesa. E para esse novo paradigma, o EV ele tem uma importância aí bem grande, né? Então, às vezes a gente menospreza essa área, a gente procura, por exemplo, voluntariar, procura outras atividades e deixa de lado, pode deixar de lado alguns itens aí bem importantes da autopesquisa, por exemplo, o EV. Agora, aqui, na 14ª linha, logo em seguida, a autodeslavagem cerebral. A autodeslavagem cerebral tem a ver aí com os nossos condicionamentos, com as auto-hipnoses que a gente faz também, por exemplo, com os autodogmas que a gente coloca na questão da não mudança de padrão pensênico. Então, por exemplo, a gente é criado, tem uma mesologia, uma forma de educação, entra em algum processo religioso e começa a ter aí alguma questão de autoimagem mesmo, muito, vamos dizer assim, rígida. Então, essa autodeslavagem, ela tem a ver com os descondicionamentos que a gente precisa fazer. Então, é a questão mesmo do princípio da descrença aplicado à própria autopensenidade. Então, se a gente fica rígido e preso em algum condicionamento, por exemplo, eu não consigo fazer o EV, já que a gente falou do EV, né? Fica com esse dogma, com essa coisa, martelando por muito tempo, a gente está fazendo aí uma auto-hipnose, né? Então, a gente precisa quebrar com isso, fazer autodeslavagem mesmo, fazer autoexperimentação e não acreditar em nada, nem mesmo naquilo que a gente pensa sobre a nossa condição. De repente, a gente está com uma impressão equivocada da gente mesmo. Agora, na fatologia, ainda na página 2, 12ª linha, poderia ampliar os fatores antiproex. Os fatores antiproex. Aqui, a gente coloca aí, por exemplo, a dispersão consciencial, né? Se a gente tem uma programação existencial, a gente tem um tempo de vida determinado, né? Um tempo cronológico aí, limitado para realizar essa programação existencial, essa programação de vida, e a gente pode cair em alguns fatores que vão impedir ou que vão limitar a nossa questão da ProEx. Então, por exemplo, a dispersão. Se eu disperso muito meus autoesforços, se eu começo alguma coisa e não acabo, enfim, essas mini, né, atitudes diárias, elas vão resultar ali no final da vida no incompletismo, né? Por exemplo, outro exemplo aqui de fator antiproex é a questão do emocionalismo. Muitas vezes a gente acessa o paradigma consciencial, vê lógica em muita coisa, começa a aplicar as coisas, mas durante as crises a gente sucumbe a vários emocionalismos, a vários melindres. O professor Valdo tem tocado muito nisso ultimamente. E esses emocionalismos, esses melindres começam a atuar de forma que a gente deixa o principal de lado. A gente começa a ficar em subnível,
né? Então, atingindo aí diretamente a nossa proexis. Agora aí na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, o reacesso neosináptico da consciência dedicada à autoproexis. Reacesso neosináptico da consciência dedicada à autoproexis. Reacesso neosináptico é um verbete, e ele coloca, né, a questão de você reacessar. Se a gente tem uma autoproexis, a gente passou por curso intermissivo, né? Então, provavelmente, a gente já fez alguns cálculos, a gente já procurou calçar algumas coisas, a gente já criou estratégias aí de autoevolução, e a gente tem condições de fazer esse reacesso neosináptico. Agora, isso depende muito da autodisponibilidade, né, do abertismo neopensênico, que também é outro verbete que fala da neopensenologia, e de muito trabalho na questão da reciclagem intraconsciencial. Então, o que eu quis colocar aqui na definologia foi praticamente um ciclo, né? Quando a gente faz uma reciclagem, a gente renova a nossa visão de mundo. E com isso, a gente cria neosinapses, e com isso a gente pode assistir, começa a fazer interassistência, que é uma cláusula aí da proexis de todos nós, de uma nova maneira também. Então, a gente amplia aí nossa questão interassistencial. Então, se a interassistência é uma cláusula da proexis de todos nós, provavelmente esse reacesso neosináptico tem a ver com várias estratégias assistenciais que a gente já tem condições de aplicar nessa vida intrafísica mais crítica. A verbetógrafa, na fatologia, página 2, linhas 3 e 4, poderia comentar mais sobre o ádito do micro-universo consciencial antes estéril na condição de conceptar de novas ideias? Quais são os fatores otimizadores desta mudança? O ádito é um complemento, né? O ádito ideativo, ele é um verbete também, né? Então, o ádito é um complemento, é um plus de ideias aí do micro-universo consciencial. Então, o que eu coloquei aqui foi exatamente nessa transição entre a reciclagem para a neoperspectiva, né? Então, antes estéril, ou seja, esse complemento não tinha uma condição propícia para a atuação dos amparadores, para a atuação de ideias, de inspirações dos amparadores, mas às vezes a pessoa está fechada para isso. Então, antes ela estava estéril, estava refratária a essa condição. Agora ela começa a ter esse complemento, esse acesso maior de ideias, inclusive de amparadores, entre extrafísicos, como aí, atuando aí como um conceptáculo de neoideias. O que pode ajudar nesse aspecto? Uma série de coisas. Hoje a gente tem aqui uma fartura de instrumentos, uma fartura de possibilidades de atuação para ampliação de neoideias. Por exemplo, um desses, escrever verbete. Então, enquanto eu escrevia esse verbete, eu tive vários momentos de ampliação da cognição, de novas ideias, de intuições durante a TENEPES, de conversas críticas com pessoas e dali surgindo novas ideias. Então, a interação, a comunicação, isso é bem importante aí para você se tornar esse conceptáculo de neoideias. E, lógico, trabalhando energia, escrevendo, lendo, fazendo autopesquisa. Então, todo esse esforço da reciclagem, ela gera esse conceptáculo de neoideias. A partir do momento que você passa algum gargalo de reciclagem intraconsciencial, você passa a ter mais condições aí de criar novas formas de atuação. Poderia nos explicar o paradoxo da mudança permanente, da descoberta de traço antigo? Isso é em paradoxologia. Paradoxo da mudança permanente, né? Então, assim, a evolução, ela é inevitável. Ela é constante. Então, estamos aí num processo de mudança constante, né? Queiramos ou não. Então, a mudança, ela é permanente, né? A vida é movimento. E o paradoxo da descoberta de traço antigo é exatamente isso, né? Como é que eu vou descobrir algo que já existe, né? Que é antigo em mim? Então, a gente vem para uma vida, fica mais restringido,
Aos poucos começa a aumentar a questão da maturidade, começa a identificar alguns traços, e alguns deles são bem antigos aí. Então, a gente pode entrar em contato numa vida com um traço que não foi criado nessa, né? Vários traços nossos não foram criados nessa existência. Eles já vêm de um bom tempo. Mas, às vezes, é impactante. Às vezes, a gente vai lá com Sincobaia, fala, poxa, eu tenho isso? Todo mundo, né, dizendo ali, e você reconhece realmente que aquilo já está bem arraigado, que é um traço seu antigo. Né? O senhor poderia exemplificar o item 6 no DAC da argumentação? Equívocos mistificadores, mudar de passaporte. Mudar de passaporte é a pessoa usar um passaporte falso. Hoje em dia tem verdadeiras máquinas de quadrilhas aí fazendo passaporte para os outros. Então muda a personalidade, muda o passaporte para entrar em algum país, alguma coisa. Isso tem demais. E geralmente eles cobram caro para fazer isso. Agora tudo é documentação falsa. Existe a possibilidade de a Consim ressomar com um amparador ou guia cego já pré-combinado antes da ressoma, e devido ao seu grande desempenho evolutivo, haver troca de amparadores para um mais evoluído? Nesses casos, o que acontece com o amparador menos evoluído? Olha, nunca aquele que é socorrido a mais, o socorrido a menos é que é o mais assistido. Eles nunca deixam ninguém sem socorro. Isso aí você não precisa se preocupar não, que eles são bem amparados. Amparador é uma coisa que a gente não precisa se preocupar. A gente tem que dar um jeito de entender o que é que ele está fazendo, o que ele quer, a telepatia dele. Agora, para você, Théo, poderia explicar, em tecnologia, página 2, terceira linha, a técnica da circularidade aplicada aos desafios evolutivos? Então, a técnica da circularidade, ela tem a ver com a didática também, né? E o tempo que a gente leva para fazer uma mudança. Então, quando a gente está num processo de reciclagem, a reciclagem ela é cíclica. Os autoenfrentamentos, o processo nosso de autoconhecimento, ele não acontece de uma hora para outra. Então, a gente precisa fazer essa circularidade, ou seja, os desafios são outros, são novos, e a gente vai enfrentando, às vezes, o mesmo traço em vários momentos evolutivos. Então, existe um tempo aí para a superação, e a gente precisa passar ou enfrentar, às vezes, o mesmo traço, a mesma condição, de várias formas, em vários momentos, para efetivamente a gente ter um aprendizado e uma mudança posterior. Em Ciclologia, página 3, primeira linha, por favor, relate o ciclo autoconsciência terápico, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autossuperação e o ganho de energia decorrente. Então, esse ciclo é o ciclo autoconsciência terápico. Tem um artigo bem interessante do professor Nário Takimoto, ele está na 4ª jornada de consciência terapia de saúde consciencial, de 2006. E ele está disponível também no site da OIC. E nesse artigo ele descreve exatamente essas 4 etapas. Então, como é que funciona esse ciclo? Quando você começa num processo aí de autoconhecimento ou de enfrentamento de uma crise, você pode transformar essa crise numa crise de crescimento. De que forma? Primeiro, se auto-investigando. Então, nesse momento, é o levantamento do que está acontecendo, de que forma você está, o que está incomodando naquele momento. Muitas vezes a gente entra numa crise, num processo aí de incômodo, tem uma percepção, uma sensação de que algo precisa mudar. Então, a autoinvestigação é esse levantamento de dados mesmo. Depois, a gente precisa dar nome para as coisas. O que está acontecendo de fato? Qual é o meu autodiagnóstico? Então, dos fatos levantados, eu posso dar um nome aí para o autodiagnóstico. Por exemplo, pusilanimidade. Então, vários fatos, várias condições, várias formas de manifestação da pessoa pode estar indicando aí um processo de pusilanimidade. Daí pronto, ela deu um nome, ela encontrou um autodiagnóstico. A partir daí, diagnóstico feito, e aqui é um gargalo nesse ciclo, a gente às vezes se contenta e para.
Então a gente fala, eu sou pusilânime, e se contenta com a condição. Sendo mais pusilânime ainda, né? O que precisa ser feito na sequência? O autoenfrentamento. Autoenfrentamento pressupõe ação. Então, quais ações daqui para frente eu vou ter para enfrentar esse traço de pusilanimidade quando ele aparecer? Então, eu começo ali a elencar uma série de técnicas de autoenfrentamento. Aí, também nesse artigo, o professor Nário coloca algumas técnicas importantes de autoenfrentamento para a pessoa conseguir uma mudança efetiva. Então, por exemplo, a técnica das pequenas ações. Então, se eu tenho esse traço pusilânime, por exemplo, eu fico com receio de me expor, e eu evito contato com outras pessoas. Vamos supor um exemplo assim. Então, no autoenfrentamento, quais serão as ações para a mudança desse traço? Então, a pessoa vai colocar pequenas ações, usando essa técnica, de contato com outras pessoas. Então, por exemplo, hoje eu vou sentar com alguém para almoçar junto comigo. É uma pequena ação que ela já vê ali que ela pode começar a enfrentar esse traço. E assim, gradativamente, aos poucos ela vai sentindo mais à vontade, vai aplicando outras ações, até chegar na questão da autossuperação. Quando se chega no processo da autossuperação, a gente já vê uma mudança mais consistente do comportamento da pessoa. E aqui o que acontece? Nesse exato momento a pessoa ganha energia. A gente vê a mudança até física da pessoa quando ela tem uma superação de algum trafar, né? O ganho de algum traço faltante. Então, há um ganho de energia quando a pessoa percorre esse ciclo. Agora, esse ciclo, ele não termina na autossuperação, porque quando a gente supera um traço, a gente tem condições de buscar um outro traço a ser trabalhado. Então, é um ciclo contínuo aqui, que a gente utiliza no processo consciência-terápico. Crescendologia, página 3, quinta linha. Gostaria que explicasse o crescendo mini mundividência, mega mundividência e paramundividência. Então, aí a mundividência é a visão de mundo, né, que a pessoa tem. A mini mundividência, ela está muito ligada aí às questões egokármicas, às questões mais cotidianas, do dia a dia, intrafísicas. E a partir do momento que a pessoa começa a se autoconhecer, ela começa também a ampliar essa visão de mundo. É um paradoxo. À medida que ela mais se conhece, mais ela se interessa pelos outros, né? E a gente pode ampliar aí a questão da mega mundividência, ou seja, então, tudo isso que eu sei sobre mim, sobre o meu contexto restrito, como que isso funciona numa larga escala, como que é o processo do grupo evolutivo funcionando, como que isso acontece numa realidade que é bem diferente da minha, em outro país, em outro contexto. Então, a visão de mundo começa a ser ampliada aí. E a paramundividência é questão multidimensional mesmo. Então, não ficar restrito somente à questão intrafísica. Então, muitos aspectos de autoconhecimento a gente pode adquirir também trabalhando com o processo multidimensional. Então, essa paramundividência, quem são minhas companhias extrafísicas, por exemplo? Uma pergunta. Quem é ou como se manifesta o amparador da TENEPS? O amparo de função, quando eu estou numa determinada função, ali mais ligada à minha proexis, que padrão que é esse do amparo de função? Então a pessoa começa aí a ampliar a sua própria visão de mundo, não ficando restrito à questão intrafísica, ampliando aí para a extrafisicalidade. Polinomiologia, página 3, final da terceira linha. Poderia abordar o polinômio curso intermissivo, autoproex, maxproex, complexo? Então, aqui é uma sequência lógica, né, de preparação, de aplicação mais restrita à individualidade, depois mais ao grupo, e depois aí o que todos nós estamos fazendo força para alcançar, que é o complexes, né? Então, o curso intermissivo, a questão do preparo,
do preparo da próxima vida intrafísica. Então, ali a gente já começa a desenvolver, por exemplo, uma tendência, uma especialidade proexológica, mas a gente chega aqui e fica restringido. Daí o desafio é, qual a minha proex? Às vezes, na Apex a gente vê muito isso, né? A pessoa vem, chega, eu quero descobrir qual a minha proex. É um primeiro passo importante. Mas, aos poucos, a gente começa a perceber que a nossa proex está ligada a de outros. Então, existem grupos, existem conjuntos de grupos. Aqui na CCCI, a gente tem hoje 19 instituições? 20? 19 instituições. Tem um discernimento. 20 instituições. Então, a gente vê já essa questão dos grupos funcionando, né, da Maxi Proexis aí em sinergia funcionando. E ao Complexis aqui é o objetivo do curso intermissivo. Em quais circunstâncias a consciência afasta do seu grupo evolutivo? Isso aí varia infinito. Agora, uma boa parte, às vezes, é por algum desvio, algum transviamento, alguma coisa nesse sentido. Então, são as atrações da vida humana, são os processos baratrosféricos. É uma série de condições dessas. Então, o caso é examinar aquele caso de per si. Por favor, agora para você. Abordar sinergismo, página 2, terceira e quarta linha. O sinergismo, vontade decidida, intencionalidade sadia. Então, a vontade decidida, a intencionalidade sadia, coloca aqui a questão dos poderes da consciência, né? O primeiro poder aí seria a vontade. E o segundo, a qualificação da intenção, né? Cosmoética. Então, esse sinergismo, vontade decidida e intencionalidade sadia, tem uma relação aí com a neoperspectiva existencial, desde o processo da reciclagem até a sua consequência, que é a neoperspectiva. Então, quando a gente realiza uma reciclagem e essa neoperspectiva se abre, qual a minha intenção? Então, reciclagem para quê? Eu reciclei, eu melhorei, para quê? Qual a minha vontade daqui para frente? Então, a vontade decidida, a intencionalidade sadia, auxilia aí nesse processo para a qualificação interassistencial. Então, sabe aquela frase, estamos em reforma para melhor atendê-lo? Então, a gente está passando por um processo de reciclagem, mas isso também tem uma consequência, um objetivo. Então, a gente não está evoluindo ou melhorando só pelos nossos belos olhos, ou enfim. A gente está melhorando para atender melhor. Então, a gente precisa aí da questão da vontade decidida sim, e da intenção sadia. Tá certo? Agora, em Principiologia, página 2, terceira linha. O princípio da perspectiva evolutiva. Então, falando de perspectiva, né? O princípio da perspectiva evolutiva tem a ver aí com o paradigma consciencial, tem a ver com a teática, com a aplicação daquilo que a gente sabe. Então, as perspectivas de vida que a gente pode ter, e eu cito aqui também na remissiologia a questão da perspectiva traforista, da neomundividência, né, da mundividência traforista, é a gente ter como base essa perspectiva mais sadia, mais positiva, mais traforista. Aqui você já respondeu, mas é bom responder de novo, que é outra pessoa, de outro lugar, tudo muito longe. Tecnologia, página 2, terceira linha. A técnica da circularidade aplicada aos desafios evolutivos. Então, vamos lá. Responde de novo, com muita paciência. É a técnica da circularidade, né? Aplicada. Vamos ver se eu consigo fazer uma outra abordagem aqui também. Mas é isso mesmo. Então, quando a gente está aprendendo algo novo, lidando com um desafio, a gente pode ter aí uma série de respostas a esses desafios. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando um traço, um trafar, vou voltar lá à questão da pusilanimidade, esse exemplo,
esse é um desafio que eu enfrento. Então, o desafio evolutivo da superação de um trafar. Então, como é que a técnica da circularidade vai trabalhar aí? Eu posso trabalhar esse trafar de várias formas. Por exemplo, começando pela lexicoterapia. Né? Existiu um curso aqui de lexicologia, né? E tem essa técnica de você buscar no dicionário o significado de uma palavra, em 50 dicionários. Por aí eu já começo a estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor o que significa pusilanimidade. Então, eu estou estudando um conceito ali, estou indo aos livros e estou começando a fazer mais associação de ideias com a minha própria condição. Os fatos do dia a dia também são os desafios evolutivos para enfrentar a pusilanimidade. Então, eu saio lá do holociclo, que eu acabei de fazer a revisão lá do dicionário, entendi um pouquinho melhor, chego ali e preciso enfrentar de novo um desafio. Uma pessoa me pede alguma coisa e eu fico pusilânime e falo, acho que eu não vou atender. Então, nesse momento, eu sou chamada ali a ter uma atitude que pode aí também enfrentar esse desafio da superação do trafar. Então, a técnica da circularidade é para tudo, né? O tempo todo, se a gente ficar atento, a gente tem muita oportunidade para enfrentar desafio evolutivo e muito conhecimento hoje. A gente tem uma fartura hoje de informação, de estruturas físicas, de cursos de dinâmicas, de laboratórios que a gente, né, nunca teve. Tem uma terceira aqui que acabou de chegar, que é a mesma coisa, você já respondeu. Esse não precisa. 3 é muito, não é isso? Tem uma filha de 20 anos que mora conosco, está se formando esse ano e estuda várias línguas. Ela conheceu um rapaz de 23 anos e diz que está apaixonada por ele. Ele não tem trabalho, ganha algum dinheiro com dança de rua, apesar de dizer que vai trabalhar com o pai em São Paulo. Não terminou os estudos. Ele conheceu o pai há pouco tempo. Foi criado pela mãe, que é drogada. Ele mexeu com drogas, se internou e saiu já faz 1 ano. Minha filha disse que ele deixou as drogas e quer mudar de vida. Não conhecemos. Minha filha foi quem relatou a história do rapaz. Pergunto, o que posso fazer nesse caso? Demonstre claramente para os dois se contrário a esse relacionamento ou acolhe o rapaz e deixa o tempo resolver. Sabendo das companhias extrafísicas e da paragenética do rapaz, o que é melhor fazer? O melhor é vocês arranjar um emprego para ele o mais depressa possível e tirar o rapaz da rua. Isso é a melhor coisa que você faz, senão não adianta nada, ele vai voltar para as drogas. Então, arranjar um emprego para ele dentro de casa, indoor, com teto, fora da rua. Isso é a melhor coisa que você pode fazer aí. Sobre o DAC, quais foram os principais equívocos conscienciais cometidos pelo senhor nesse período intrafísico? Olha, o maior que eu cometi, ainda hoje eu falei isso aí com uma pessoa, foi o seguinte: eu trabalhei demais, então eu era workaholic e confiava demais no meu corpo. Aí o que se passa? Eu tive um infarto do miocárdio e desde esse dia eu tenho hipertensão, que eu adquiri da genética da minha mãe. Esse aí foi o maior erro. Agora, eu acertei, porque uma pessoa com 28 anos divide ter mais infarto. Eu não tive mais, estou com 80, eu consegui superar isso aí. Eu considero que esse foi o maior equívoco que eu cometi na minha vida até hoje, por excesso e autoconfiança excessiva. Essas coisas tem disso. Agora, outras, eu não tenho nada. Equívoco grande não tem nada. Por exemplo, eu não vou contar as bobagens minhas. Quando eles inauguraram a Rede Mineira de Aviação, eu era um garoto. Tinha 5 para 6 anos por aí. Aí houve uma comemoração daquilo, eu comi demais, me deu um piriri violento e eu sujei a roupa nova para aquilo. Outra coisa, eu fui para fazer o curso que era admissão ao ginásio. E nós estávamos no Hotel Regina, que naquela ocasião era o mais sério lá de Uberaba, tal, e eu com a minha mãe. Mas ela arranjou uma roupa toda nova para eu fazer o curso, e o sapato novo, sabe, que estava me apertando.
Eu, então, estava tendo dificuldade de andar no hotel. O hotel tudo encerado, granfinagem danada. A gente não está acostumado com aquilo. É a primeira vez que eu tinha saído da minha terra. Aí eu escorreguei, bati com os negócios, sujou toda a roupa, com sapato, aquela coisa toda. Quer dizer, isso aí eu tive vários na minha infância, na minha adolescência, por falta de traquejo na vida, entende? Isso assim eu tive um monte. Mas tudo dizia respeito mais para mim, não era nada com os outros, não. Agora, ó, Crescendologia, página 3, quinta linha. Gostaria que explicasse o crescendo, mini mundividência, você já respondeu. Mega mundividência e para mundividência. Agora, ó, eu acho que esse aqui é o mesmo. Não, esse aqui eu acho que é o mesmo. Dá licença, só um minutinho aí, que eu acho que você já respondeu. Eu acho que é a mesma pessoa. É a mesma, sim. Isso aqui está repetido. Hoje é o segundo que eles me mandam aí errado. Sabe? Alô, estúdio. Eu tenho que falar igual o Datena. O Datena que falou. Ei, você aí, como é que é a situação? No Espiritismo dizem que existem colônias espirituais multidimensionais, sendo a mais falada a colônia Nosso Lar. Essa noite tive uma projeção espontânea e estava numa colônia conscienciológica, onde havia várias pessoas e até mesmo um plenário, onde eram criados e expostos verbetes com pessoas vindas de dimensões diferentes. Percebi que algumas eram projetadas e outras conscientes. O senhor poderia informar se existem essas colônias conscienciológicas parecidas com as do intrafísico? Olha, parecida não tem muito, não. Tem uma que é muito séria, que nós chamamos aí de interlúdio, que é aqui nas proximidades nossas. Entende? Agora, essas outras aí, eu não sei o que é que fizeram, que faz algum tempo que eu estou fora disso. Não tem aparecido aí pelas canchas extrafísicas, então eu não sei. Né? Professor, estão nos visitando hoje a professora Angelita Capobianco, da empresa Educar, e seus alunos do projeto Jovem Jardineiro. Onde é que eles estão? Ah, são eles lá? Então, gente, umas palmadas para essa coisa. A casa de vocês, hein, minha gente? Tá certo? Agora, eu quero ainda agradecer aqui a Adriane Pereira, lá de Porto Alegre, que mandou aqui uma colaboração para uma sugestão para o dicionário. Eu agradeço muito e eu vi que fica melhor o que você está falando e vou colocar, que eu não sou besta. Vou entrar nessa. Obrigado. Pode mandar mais, que eu estou aqui às ordens e já estou agradecendo com antecipação. Pode mandar mais, nós estamos esperando. Agora, eu agora entrego, você está entendendo, a professora Thelma para vocês, tá certo? Thelma, na patologia quinta e sexta linha. Alô? Na patologia quinta e sexta linha, a ênfase do Locke interno em detrimento da ditadura imposta dos modelos do Locke externo. Aqui, o Locke interno, o Locke externo é um termo da psicologia que fala sobre o local de controle, né? Então, a pessoa que tem a ênfase no Locke interno é uma pessoa que entende que ela promove mudanças na vida e ela tem controle sobre esse potencial de mudança dela, né? Não externamente a ela, mas internamente. E o Locke externo é a pessoa que vê as mudanças de vida que acontecem com ela muito ligadas ao controle externo. Então, por exemplo, questão religiosa é um caso clássico nisso. Inclusive, o professor Marcelo da Luz, no livro dele, Onde a Religião Termina, ele fala de Locke interno e Locke externo numa página quase que inteira aqui. Então, é na página, para quem quiser depois ler, na página 76. Então, a pessoa que está no Locke externo, ela está colocando a responsabilidade das coisas que acontecem com ela para fora. Então, por exemplo, a minha condição de vida está assim porque o governo, porque a família, porque o outro, porque o marido. Então, ela está jogando a responsabilidade, ela está vendo que o controle, o que acontece com ela, está muito mais ligado ao exterior. Então,
A gente colocar ênfase num Loki interno é um desafio aí na nossa evolução. A questão da autorresponsabilização pelas atitudes e pelas consequências dessas atitudes também. Então, a gente tem hoje na SOCIM muito essa questão do Loki externo, desses modismos também. Então, tudo é Deus, tudo é o outro. Enfim, a pessoa pouco se responsabiliza aí pela questão evolutiva dela. Agora, na página 3, ciclologia, o primeiro ciclo aqui, o ciclo autoconsenso terápico, autoinvestigação, autodiagnóstico, já falou. Mas se você quiser, Esse fala eu de comi novo. bola. Porque eu estou vendo aqui que a circularidade está importante. Linda, é exatamente o ciclo consciencioterápico, né? Então, como que ele começa? Ele começa com o levantamento de dados mesmo, com investigação. Então, se eu quero me conhecer, eu preciso investigar. Como é que eu funciono? O que me incomoda? Quais são meus traços? Um processo interessante aí da autoinvestigação é, por exemplo, a metria, a conscienciometria. E uma coisa que me ajudou muito, teve uma época que eu estava fazendo consciencioterapia e conscienciometria simultaneamente. Então, eu via uma sinergia aí no processo investigativo bem interessante. Então, por exemplo, um exemplo de autoinvestigação é preencher o conscienciograma, né? Para quem conhece aqui. Fazer o autoinventário, fazer autobiografia, história de vida. Eu já fiz entrevista com a minha mãe, que está aqui, sobre a minha infância. Isso me deu vários dados interessantes, eu já tenho mais perguntas para fazer para ela, então a gente vira e mexe, conversa aí sobre... o João estava falando disso esses dias aqui, né, no Crono Conscienciometrologia. E na autoinvestigação é esse levantamento mesmo, para identificar onde se está hoje, né? No autodiagnóstico, uma coisa importante dele é dar nome. Enquanto a gente não dá nome às coisas, as coisas ficam meio vagas, elas não existem. Então, por exemplo, no momento em que eu considero que um trafar meu é o emocionalismo, eu estou dando nome a ele, eu estou fazendo um autodiagnóstico. Nesse momento, eu tenho condições de fazer o autoenfrentamento. Eu não consigo muito ir para a ação se eu não conseguir dar esse nome antes. Então, o autoenfrentamento vem aí com as ações. Então, quais ações eu terei para, feito esse autodiagnóstico, que, paradoxalmente, ele não é sofrido. Isso aqui é uma outra coisa que a gente precisa quebrar e se abrir para vivenciar isso, né? Desdramatizar o autodiagnóstico, né? Porque muitas vezes a pessoa chega no autodiagnóstico, eu sou muito emocional. E daí se emociona muito mais com aquilo, se vitimiza e não enfrenta. Então, no enfrentamento, vem as ações. Então, admitindo que eu tenho essa tendência emocional, o que eu vou fazer daqui para frente para superar? Então, eu começo a traçar aí as estratégias. Então, por exemplo, eu vou investir mais nos estudos. Eu vou fazer a contrapartida. Então, vou trabalhar o psicossoma via mental soma. Então, a mudança de bloco, vou evitar muito assistir coisas lacrimogênicas ou que fiquem muito naquela coisa dramática, naquele momento de enfrentamento. Então, eu estou colocando aí as ações. Com isso, aqui exatamente é o ciclo de uma reciclagem, né? A gente pode autossuperar esse traço. Então, aquele traço passa a não te... pelo menos não te paralisar mais tanto no processo evolutivo, não paralisar tanto a tua programação existencial quanto antes, e daí sim vem esse ganho de energia decorrente. Então a gente fica muito mais aceso energeticamente, muito mais amparado, com acesso aí, né, aos amparadores, devido a esse esforço aqui evolutivo da consciencioterapia. Tá, obrigado. Estou iniciando agora meus estudos na conscienciologia, pois sou egresso do Espiritismo. Vi alguns vídeos pelo YouTube sobre os comentários da obra Cristo Espera por Ti. Como o senhor afirmou que era o Zéfiro, gostaria de entender a relação Zéfiro
Rosselani e Balzac. Poderia esclarecer? O caso é o seguinte, o Zéfiro, ele andou tendo contato com Balzac, que era já amigo dele de outras vidas. Então, ele escreveu, e tem até um livro que ele fala sobre o processo da projeção. No problema da projeção que ele teve, que ele sentiu aquilo tudo, isso foi patrocinado pela equipe do Zéfiro. Então, ele depois que dessomou e vendo que eu estava trabalhando com psicografia, chegou para mim e falou assim, olha, aquilo que eu deixei de fazer em 80 e tantos livros que eu publiquei, que eram romances, que eram processo mais assim de descritivo, eu poderia agora fazer um romance e a gente contar alguma coisa que a gente teve contato de assistência aí com o processo. Então, ele se apresentou para fazer e eu topei a parada de expor um caso que era conhecido e que extrafisicamente também o Zéfiro andou participando. E é coisa lá do meio-dia, como a gente chama, que é o meio da França lá. Entende? Então, o processo todo foi esse. Havia uma afinidade entre todas essas personalidades, no caso. Ele escreveu aquilo que interessava do caso, com muitos detalhes até da época. Quais técnicas ou meios que a verbetógrafa utilizou para superar o pensamento 880 da patologia? Boa pergunta. Que técnicas que eu utilizei? Eu utilizei, que nem eu já comentei aqui, né? Foi fazer conscienciograma, fui tentar entender um pouco mais a fundo quem sou eu, né? De uma maneira mais aprofundada. Então, teve um momento em que eu estava fazendo conscienciograma, lá os fundamentos da conscienciometria, depois eu fui para o Recim. Paralelo a isso, eu estava fazendo consciencioterapia como evoluciente, estava lançando mão de exercício físico, estava lançando mão de exercício energético, uma série de ferramentas aí. Então, o pensamento 880, ele é muito dramático, né? Ou tudo ou nada, são os opostos. Então, isso cabe aí as técnicas de desdramatização. Uma coisa que me ajuda muito, eu tenho um companheiro que me ajuda pra caramba nesse aspecto, é o bom humor. Então, quando a gente está muito no 8 ou no 80, ou seja, eu não sou nada ou eu sou demais, né? A gente precisa aí baixar a bola, menos. O bom humor ajuda a sair, ajuda a mudar de bloco. E o autoconhecimento mais aprofundado, né? O conscienciograma, ele desmistifica uma série de traços nossos, a gente começa a se ver de uma forma mais realista. Enquanto a gente não tem esse contato mais realista com a nossa realidade intraconsciencial, a gente fica muito na ilusão, ou no que disseram pra gente, ou nos opostos mesmo, né? Então, ou eu tenho muito trafar, ou só trafar, ou eu só tenho trafora, eu sou, né, o rei da cocada preta, aquela história. Então, a gente precisa aí desdramatizar, colocar mais o pé no chão, buscar auxílio e ter essa disponibilidade mesmo para conseguir equilibrar o autoconceito, equilibrar a autoimagem. Percebo que desde que comecei a estudar a conscienciologia há 5 anos, consegui reconhecer e melhorar traços meus. Me vejo mais segura, mais madura, enfim, me conheço melhor. Mas, de vez em quando, vem o medo de estar embarcando novamente num grupo que mais tarde pode me cobrar de maneira negativa uma continuidade. Os moldes que já me aconteceu ainda há resquícios. Essa sensação pode ser autoassédio, heteroassédio, travão evolutivo, trauma. Poderia me ajudar nessa reflexão? Não, o que eu acho que você precisa é de trabalhar mais com o EV e fazer a interassistencialidade. Não ficar preocupado com esse processo, não. Ajude os outros e mexa com o processo. Movimente as energias, isso aí tudo vai ficar menor para você, você vai despistar, tirar fora. Pensa nisso. EV e interassistencialidade. Thelma, Colares aqui em cima, no ar. Oi. Boa tarde.
Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, duas coisas que eu não entendi. Você poderia falar sobre síndrome de Gabriela? Síndrome de Gabriela? A novela voltou, né? Não assisti nenhuma das duas. A síndrome de Gabriela, até na música fala isso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Então a síndrome da Gabriela é aquela coisa de não mudança, né? Ela, sabe, o pau que nasce torto morre torto, aquela história de estagnação, de uma visão deturpada e rígida, né, sobre si mesmo. Ok. Então, um segundo item da hominologia, Homo sapiens agens. Você poderia comentar? Na realidade, eu não sei o que é. Vou falar a verdade, eu não sei o que é agens. É a questão da ação. É ágil. Ok. É a questão de colocar em prática. Tá ok. Professor, no DAC, o senhor comenta sobre equivocologia. Equivocologia. Tá? Uma dúvida que eu tenho a respeito da senha, de senhas. As senhas quando vem para a gente. Existe um período que ela vem mais, vem menos? Qual a relação dela com o equívoco? Sabe que eu não entendi nada que ele falou. O que foi? Você também não. A questão da... Se não falar bem aí, ninguém escuta aí de cima. Tá, ok. Eu vou sentar mais baixo a próxima vez. A questão das senhas com os equívocos. Tá? A senha? Isso, com o equívoco que o senhor coloca aqui. Tem algum período que ela vem mais, vem menos? Como ficar atento? Ela vem sempre verbalizada por uma pessoa? Não, aí depende da assistência que a pessoa faz. Se ela tem assistência, há mais sugestões extrafísicas dos amparadores e aquilo encaminha a pessoa, ilumina a cabeça dela, abre o sendeiro, o caminho, para haver uma reciclagem maior. Isso... Agora, o processo tem que ter o mérito da assistência. Isso ela vem mais então no período da reciclagem? Não, nós estamos numa eterna reciclagem, todo mundo. Todo mundo que fez o curso intermissivo, então, tem reciclagens intensivas o tempo todo. Se não tem, tem alguma coisa errada. Tá. Então, as reciclagens têm que ser consecutivas, incessantes, intermináveis. A evolução é isso. A evolução nada mais é do que um conjunto de reciclagem. Agora, ó, a reciclagem que interessa mais é a recinologia, a reciclagem intraconsciencial. Ok. Thelma, aqui em cima... Você está nessa, eu sei. Aqui em cima no ar... Já peguei algumas. Eu tô de olho nas que eu perdi, né? Nas que eu queimei, joguei fora, cuspi em cima. Agora, Thelma, aqui no ar, por favor. Oi. Na exemplologia, no segundo tarístico, seu exemplo, você pode falar nesses trafares comunicativos? Sim, por experiência própria. Então, a neoperspectiva existencial tarística, superação de trafar comunicativo através da prática docente. Então, o que eu quis aqui foi exemplificar a própria definição de neoperspectiva. Então, por exemplo, a neoperspectiva ela é uma consequência de uma reciclagem, de uma recim. Essa reciclagem mais importante que o professor Valdo acabou de dizer. Então, se a pessoa identifica que ela tem um trafar comunicativo, por exemplo, ela chega aqui, começa a voluntariar. E ela tem essa questão pendente aí, ela não se comunica bem, às vezes tem traço de timidez, de retraimento. E lá pelas tantas ela define aí pela prática docente. A prática docente para ela é parte da reciclagem, mas também abre uma neoperspectiva e o que passa a acontecer? Ela mesma começa a ser exemplo para os assistidos. Então, essa neoperspectiva existencial tarística, eu vejo aqui que ela acontece com muitos de nós, foi até por isso assim que eu coloquei aqui na exemplologia, porque às vezes ela é um gargalo mesmo. Então, a prática docente ela ajuda muito nesse aspecto, tanto para reciclagem, quanto para abrir esse novo horizonte, ou seja, a pessoa começa a ver que ela é capaz, e daí contra fatos não há argumentos, e aos poucos ela começa a acessar os assistidos, que também têm aquele trafar. Então, quando ela vai dar uma aula, ela tem, nesse aspecto, muito mais energia, muito mais autoridade moral para falar da superação daquele traço do que alguém que não tem
Não Só teve teórico. essa autossuperação. Só teórico, né? O teático. Isso, ela é teática nesse aspecto. Eu perguntaria para você, você acha que falta de retilinearidade pensênica também é um trafar comunicativo e vai ser superado ou pela prática docente ou só pela prática docente? Retilinearidade pensênica. Eu penso que é um trafar, sim, que a gente pode fazer movimento de autoenfrentamento, mas não fecho questão só com a prática docente, não. Acho que tem uma série de outras coisas que dá para fazer nesse sentido. A começar, enfim, temos vários instrumentos, várias questões a serem feitas, por exemplo, da pessoa fazer a prática docente, mas também escrever alguma coisa. Na escrita a gente vê muito a retilinearidade pensênica, né? Ela fica evidente, ela fica concreta. E daí, contar com o apoio de revisores, contar com a heterocrítica. Eu coloquei na parafatologia a questão da heterocrítica, que ela é importante nesse aspecto, e está aberto a isso. Então, a questão de mostrarem onde que não está sendo retilíneo aqui o pensamento. E daí a gente avaliar, é isso mesmo? Então, como é que pode ser? Então, é um processo também de reconhecer o equívoco, reconhecer onde não está bem, e também a abertura para aprender a fazer diferente. Porque muitas vezes a gente quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente precisa mudar aquilo que a gente faz para a gente ter um resultado diferente. Então, ok. Muito obrigada Tudo e parabéns bem? pelo verbete. Obrigada. Pela homilia que você disse na página 2. Você vai ver na fatologia, você vai descendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª linha, no finalzinho dela, na página 2 da sua fatologia, que você diz a eliminação progressiva dos trafais. Eu vejo mais como um paradoxo, eliminação do trafal. Quer dizer, o traço faltante, aquilo que está faltando. Por que você colocou na fatologia e não na paradoxologia? Aqui, sabe, a eliminação progressiva dos trafais. Eu não tinha percebido como um paradoxo aqui. Eu percebo porque o trafal é o traço faltante, seja aquele que você vai recuperar ou aquele que você nunca teve e vai desenvolver. Tem as duas opções. E quando se coloca a eliminação progressiva, é de alguma coisa que falta, eu acho que ficaria, embora o sentido eu compreenda. Você tem, vamos supor, eu tenho um trafal, quando eu recupero aquele trafal, eu já estou com ele assegurado. Então, é menos um trafal para mim. Mas eu não eliminei, na verdade. Eu posso ter progredido, conquistado, ou recuperado. Então, ele fica num sentido... Eu pensei assim, você vai conquistar um trafor, não é isso? Não, é um trafal, é um traço que falta, traço faltante. É o paradoxo. Então, o trafora é claro, né, o traço força, mas o trafal é um traço que falta. Se ele falta, ou eu estou recuperando, eu já tive em algum momento que posso estar reconquistando, ou eu posso nunca ter tido, e aí eu preciso desenvolvê-lo. Mas eu não posso eliminar algo que eu estou desenvolvendo ou recuperando. Mas a palavra, então, eliminação, talvez não seja ideal. Talvez o ideal fosse ou recuperação, ou o progresso dos trafais. Não, mas o que eu estou entendendo aqui é que ela está dizendo o seguinte, a eliminação progressiva dos trafais. Quer dizer, cada vez vai faltar menos traços. Mas é um sentido mais longo esse para você pegar do que o sentido imediato, que é, se um traço me falta, eu tenho que ou recuperá-lo ou desenvolvê-lo, num primeiro momento. Depois que ele foi conquistado ou reconquistado, eu até posso colocar nessa conta de eliminação. Meu checklist eu posso ticar, mas eu não elimino. Eu acho que a palavra eliminação não ficou clara para mim. Malo, qualquer uma dessas palavras que você colocou, sou eu aqui, ó. Qualquer uma dessas palavras que você colocou vai criar o mesmo tipo de paradoxo que você está chamando. Porque, por exemplo, você falou
Recuperação, Recuperação. não. É recuperação. Mas não é. Como é que você vai recuperar o nada? Entendeu? Não, É veja sempre bem, tapar o buraco. na né? definição. Então, eliminar o trafal é tapar o buraco da falha. Não, na definição de trafal que o professor Valdo dá, eu tenho o verbete em que ele fala isso, ele diz que o trafal ele pode ser um traço que falte realmente, que eu não tive e que eu preciso trabalhar e desenvolver, ou posso recuperar um traço, que nessa minha manifestação de hoje ele está restringido e ele então aparece novamente. Então eu recupero o trafal, ou eu posso desenvolver e construir Mas olha só, mas um tem trafal. aquele trafal que você nunca desenvolveu. Então, como é que você vai recuperar uma coisa que você nunca desenvolveu? Entendeu? Existe esse caso Existe, também, então eu mas é acho ambiguidade, que- tem os dois Assim, sentidos. então, o trafal, assim, eu recupero aquilo que eu já tive em menor escala, ou eu construo aquilo que eu ainda não tenho. Mas eu não elimino, eu não posso eliminar. Seja aquele traço que Quer dizer, eu estou só falando que Eu não posso qualquer que eliminar seja algo que está palavra- faltando, você entendeu? Não, mas você não elimina o que está faltando, você elimina a falha que aquilo causa. Ah, mas então tem que ficar assim, a eliminação progressiva das falhas ou trafares. Mas a eliminação dos trafais... Não. A falha que eu estou dizendo é o vácuo. É o vácuo. Você elimina o vácuo que aquele trafal. Mas aí eu tenho que colocar eliminação... como eliminação está, do ele está trafal, lá para mim está dorsal. claro. Como está aqui, eu não acho que está errado o modo de falar. Eu acho só que ele está na posição diferente, porque eu vejo como um paradoxo a eliminação de um trafal. Não, mas se colocasse, por exemplo, porque pelo que eu entendi, você vai eliminando, você já identificou uma série de trafais e você vai ticando. Talvez falasse assim, a eliminação dos trafais já identificados. Talvez pudesse solucionar esse mal entendido. Eu acho que não ficou clara a frase, eu acho que ele como... Não é? Talvez eu sugiro que como paradoxo ele é interessantíssimo. Porque se você coloca que a eliminação do trafal, a pessoa vai ter que pensar, mas como que eu vou eliminar uma coisa que eu não tenho? Até um paradoxo ele chega a ser. Mas não... Esse termo, Malo, ele já constava da enciclopédia. Mas realmente eu não tinha pensado como um paradoxo. Você acha que como um pode paradoxo, dar margem a incompreensões? Acho que talvez fosse interessante, porque eu acho essa coisa do trafal muito séria, o traço que falta. Muitas vezes a gente não está precisando nem fortalecer um trafó e nem só eliminar um trafar. Está precisando desenvolver um trafal que vai unir uma série de outras bases que estão precisando Malu, de mas eu acho que não é bem um paradoxo, sabe? Eu acho Talvez que essa não solução seja. proposta que a Adriana deu, é porque a ideia, quando ela colocou, seria, eu, por exemplo, imaginei uma listagem cheia de trafais. Mas você imaginou uma, não é a compreensão, concordo entende? com você que não pode melhorar a escrita, mas eu não acho que chegue a ser um paradoxo, que a ideia é justamente essa, de suprir, não é? Não é bem eliminar literalmente, né? Tem uma aliteração aí na escrita, né? Eliminar essa listagem, Eu achei interessante abordar, porque ia justamente levantar esse debate que levantou. Eu acho importantíssimo que uma outra pessoa que nunca viu a enciclopédia está lendo e não tem a compreensão tão grande como muitos aqui deram, e a discussão é de propósito para isso. Eu também queria fazer uma pergunta para o professor Valdo. Sobre o professor Valdo. Você comentou agora há pouco do Cristo Espera por Ti, uma pessoa perguntou do Balzac também, e você também falou do Zéfiro. Naquele momento da pergunta, houve uma mudança de energia aqui no ambiente, que eu notei, pelo menos aqui para mim. E eu pensei na Chantal. Ela tem alguma coisa a ver com isso? Ela está aqui. É porque eu estou percebendo o tempo todo a presença dela aqui. Ela entrou em contato com a turma do Balzac, com uma opção de coisa, depois que ela dessomou. O caso é esse, entende? Você pode então, repetir, Valdo? Eu não te ouvi. Hein? O que você explicou antes que eu não ouvi? Quando você falou? Não, ela entrou em contato com a turma do Balzac e aquela área lá da França. Ela está vendo uma opção de coisa que mexe conosco, depois que ela dessomou. Entendeu? Então ela está aí hoje. Eu percebi. Outro dia estava aí, eu te falei que estava aí. Você aí. me falou, estava não. É porque eu estou vendo toda vez que surge o tema Balzac, toda vez que surge alguma coisa assim, eu sinto direto a percepção dela. Ela dela. está aqui, eu estou sentindo a energia. Faz algum tempo já. Agora, ó, eu sabia que alguém ia perguntar alguma coisa sobre o Cristo Espera por Ti. Eu senti, pela situação das consciências que estavam aqui. Entendi. Que situação, Valdo? Você pode clarear mais?
Qual é a situação? Você pode esclarecer mais? Por que você achava que hoje ia ter essa evocação? Eu senti a energia dessa turma que está aí. Aquilo veio direitinho, que espera por ti, com o povo tem lá. Você sabe. Algumas dessas pessoas estão assistindo lá da época. Você sabe que até em 65 ainda tinha gente da família de algumas pessoas, tinha os nomes lá no cemitério lá de Carcassonne. E qual que é a conexão? Esse povo, muita gente já deve ter somado. Eles estão assistindo essa turma. E qual que é a conexão? Agora, veja bem, isso tema? tem, na verdade, 160 anos. No mínimo. Eu lembrei muito de equivocologia que você pôs aqui, e aquele fato lá que ele foi criado por uma série de equívocos. Né? Foi uma sucessão conjunto de equívocos. Aquilo foi crescendo. Crescendo de equívocos baratosféricos. Crescendo. E o tema que a Thelma trouxe, por ser ela também que está trazendo a neoperspectiva existencial, tem muita conexão com aquela gente de lá. Tem. Agora, a turma está fazendo assistência, né? Eles estão trazendo as concierges, aquelas que já podem entrar em curso intermissivo, estão levando para interlúdio. Eu já vi isso, mais de uma. Agora, veja, povo francês, né? O povo francês está todo aqui hoje. É engraçado o negócio. Essa fila da frente aqui. Ambiente, entende? O ambiente. Agora, quando eles chegam, me dá uma vontade de falar uma opção de coisa, né, da França, mas pró e contra. Tem os prós também. Dá vontade de falar contra os vinhos, os vinhateiros, os negócios. Entende? Bom, fique quieto. Entende? Mas dá vontade. Obrigada. Uma consim ficou no meu pé, atenta ao meu respiro. Tudo que percebe em mim, verbaliza, com a desculpa que está fazendo assistência. Tares, e fica de olho nos meus trafares. A impressão que dá é que a pessoa quer restringir minha espontaneidade. Sou a consim cobaia permanente nas mãos dela. Será que é extrapolacionismo assistencial ou estou equivocada? Pode comentar? Não. Se o negócio está tão insistente, tem alguma coisa. Ela pode ser uma assediadora intrafísica que você arranjou. Agora, você está falando com si, não falou se é homem ou se é mulher. Você é uma moça. Então, é preciso ver também esse negócio, né? Entre homem e mulher, se tem alguma coisa aí. O que é que se passa? Preciso ver o interesse, o que tem. Uma outra coisa, vamos supor que ela seja mulher. Será que ela está com algum ciúme de você a respeito de algum outro? Sei lá. Isso tudo precisa estudar aí no seu caso, para a gente dar uma opinião. É difícil falar num caso desse. Agora, é bom observar, essas coisas não acontecem à toa. Tem um motivo muito sério. A pessoa não insiste nisso assim. Agora, outra coisa. Exteriorize a energia, faça um arco voltaico à distância para a pessoa e vê se você encapsula a pessoa à distância. Às vezes ajuda. Porque se for, você vai clarear mais o assunto. Isso aí pode ajudar amanhã. É um caso para se estudar. É até interessante. Preciso de ver o que é isso. Thelma, aqui na maniologia, o que significa dromomania? Ele está aqui há pouco tempo. Você não pode rir, não. Tá certo? Tá certo. Não estou rindo dele, não. Estou rindo de mim. Estou rindo de mim. Só te defender, né? Não estou rindo de você, não. Eu estou rindo de mim. A dromomania é a questão da pessoa buscar mudanças de uma forma patológica, de uma forma mórbida. Então, ela, por exemplo, ela faz mudanças intrafísicas, busca viagens, ela não fixa em lugar nenhum. Fica até com uma sensação de que está trabalhando alguma coisa, que está evoluindo, mas ela não tem uma consistência, sabe? E ela fica mudando, vai de um lugar para o outro, geralmente fugindo. Às vezes aconteceu algum trauma em algum local, ela saiu, daí vai em outro, daí sai de novo. Às vezes tem um conteúdo emocional ali, que ela fica com esse gosto mórbido pela mudança, pela viagem, pela questão de não se fixar. Está entendido?
Eu ri de mim, o Alexandre está pedindo para eu falar. Poxa, Alexandre. Não, tá ok, tá ótimo. Eu, por exemplo, em 12 anos, eu morei em 12 casas, 12 residências. Não, tem aquela moça que eu já contei aqui o caso dela. Ela já tinha mudado de cidade 6 vezes. Então ela chegou. Aí eu falei para a turma que estava perto de mim, você quer fazer uma aposta? Quantas semanas você acha que ela aguenta ficar aqui? Ela ficou mais ou menos, acho que não chegou, foi 1 mês e meio por aí, mais ou menos 1 mês e 10 dias. E aí ela chega para mim, doutor Valdo, eu tenho que ir embora. Tem um convite imperdível. Aí eu vi para ela assim, não admito nada disso. Você é dromomaníaca e doida. Você vai parar quando? O que é que vai fazer você parar? Fala a verdade. Essa qual é a mudança que você vai fazer, de mudança de residência? Ela falou assim, não, essa é a 7ª. Pois é, você vai parar quando? Você, só porque foi cigana, você vai continuar desse jeito? Agora, se foi cigana, quantos séculos? Aí ela parou para pensar, falou assim, mas eu tenho que ir. É o destino que me chama. Sumiu, ela não apareceu aqui mais. Outra coisa, ela já estava conhecendo bem a Conscienciologia. Pode ser que ela vai ser uma retomadora de tarefa que vai chegar aí para conversar com o Lochner, lá na PEC. Mas, por enquanto, 7 vezes ela mudou. 7 aqui. Eu, para mim, nessa hora, ela deve ter mudado mais umas 2 vezes, 2 lugares. Agora, é incrível o negócio dela. É difícil. Essa aí bateu o meu recorde. Todos que têm vindo aqui, bateu o recorde. Pela condição que eu tive nessa vida intrafísica, eu acho que eu estava bem assim, acostumada a andar, sabe? Agora, eu falei com ela. Ela falando para mim, o senhor acha que vai acontecer alguma coisa comigo? Eu falei assim, o dia que você se apaixonar por um mancebo, aí você vai lançar âncora. Quando lança âncora, a pessoa para. Eu falei com ela, não, você vai se apaixonar por um mancebo. Foi isso que eu falei para ela. Eu tinha que levar tudo assim na conversa, na brincadeira, porque como é que você vai falar com uma pessoa dessa? Ela não tinha namorado, não tinha nada. Até que era uma moça bem, sabe, boa apresentação, tudo isso. Essa bateu o recorde. O que é dromomania? Essas coisas existem. Agora, que ela foi cigana, eu assino embaixo. Tenho certeza. Entende? Quer dizer, é a turma dos saltimbancos. Essa era a turma dos saltimbancos. Thelma, comenta sua fase enfática, que você faz uma relação da neoperspectiva com o público-alvo. Então, dá uma lida na sua frase enfática e depois comenta um pouco isso. Como é que você tem percebido essa mudança do público-alvo? Tá. Então, a neoperspectiva existencial gera a possibilidade de ampliação do público-alvo interassistencial, da consciência lúcida, sendo oportunidade evolutiva ímpar perante a proexis grupal. Então, o que eu tenho percebido, né? O que eu tenho vivenciado? As reciclagens, elas dão uma condição ampliada de interassistência. Então, à medida que eu vou superando meus traços, eu consigo trabalhar melhor a questão da proexis e consigo aí receber um público assistencial geralmente ligado àqueles traços do passado. Então, com a autoridade moral que eu coloquei agora há pouco, de uma autossuperação, chegam pessoas afinizadas com aquele padrão que provavelmente vão buscar também aquele padrão de autossuperação, né? Então, a gente chega assim na conscienciologia, a gente começa a voluntariar, a gente começa a trabalhar nas atividades, meio às vezes sem saber por onde começar, mas vai entrando, né? Começa a dar aula, daqui a pouco a gente começa a aprofundar as reciclagens e identificar até a nossa especialidade. Uma coisa que me ajudou muito, além da questão que eu falei da consciencioterapia com a conscienciometria, essa sinergia das duas, foi o curso Definição da Especialidade Pessoal, que foi dado aqui também em conjunto o CAEC, a OIC, a APEX e a Conscius, né? Então, a gente pôde aprofundar ali em vários momentos. Daí, aí sim, se abrir uma neoperspectiva para mim, por exemplo, vou me colocar como exemplo agora,
de, por exemplo, trabalhar com a consciência terapia. Então, mesmo depois de bastante tempo atuando na conscienciologia, eu ainda não tinha claro para mim em que local, de que forma que eu poderia colocar mais os meus trafores a favor de outras consciências. Eu ainda estava fazendo, o professor Valdo falou que a gente estava no preâmbulo, né? A gente ainda estava no ensaio, na coisa toda, lógico, aprendendo, né? Superando uma série de coisas, mas ainda não no ponto principal ali de trabalho. E quando eu banquei, falei, não, agora eu vou ser evoluciente, porque eu quero chegar lá, quero fazer consciência terapia. Daí também novas reciclagens foram demandadas, né? O que o professor Valdo falou, que a reciclagem é contínua. E quando eu chego, faço formação, começo a atuar, eu estou acessando um novo público interassistencial, que se eu não tivesse como consciência terapeuta, eu não acessaria. Então, à medida que a gente recicla e assume essa especialidade, tem esse ganho de energia, esse ganho de motivação, porque dá uma motivação danada. É um paradoxo, a gente vê nossos furos e fica motivado, né? A gente fica motivado a continuar. Aí se abre mesmo essa questão assistencial mais ampla, né? Então, o público-alvo assistencial começa a chegar. Então, comigo aconteceu assim. Agora, sobre a Thelma, é bom a gente esclarecer. Desde que ela chegou, falava que ela era a princesa da Noruega. Agora, eu não sabia o que era. É que tem um romance, que é Thelma, a princesa da Noruega. Então, fala sobre os fiordes, a coisa toda. Então, eu vou esclarecer agora uma coisa. Pois é. Em público agora, online. Agora, você chegou a ler o romance. Você leu o romance? Sim, li o romance, comprei, consegui achar, porque é um livro raro e é antigo. Achei num sebo e comprei. Sei, mas lá na... 1900... Tem um negócio chamado holoteca que tem tudo. Não, li aqui primeiro. Depois que eu fui achar e comprei. Em 99, na primeira conversa que eu tenho com o professor Valdo, ele fala, tem um livro aí na minha biblioteca, que nem existia holoteca ainda, era aqui em cima. Pede para Agora, o livro até é bonitinho, o romance é bem feitinho. É uma gracinha. Mas não e tem outra coisa, as descrições são muito bem feitas. As descrições do livro, dos fiordes. Quem não sabe o que é isso, é bom ler esse romance. O interessante desse livro é que realmente você se desloca assim, para a Noruega. O termos de descrição de ambiente é muito detalhado, bem interessante. Agora, gente, Noruega é lá que apareceu aquele cara doido que matou 79 pessoas. É lá. Agora, eu fui e tem um engodo nessa história. Porque não tem princesa na história. Não tem. A história é de uma camponesa. Então eu quero deixar claro aqui. Mas ela tem um jeitinho. Agora, mas eu não tenho nada a ver com isso. Desde que ela apareceu, ela tem um jeito de princesa. Tem. Aí, olha o jeitão dela. Examina aí. Foca aí. Foca lá. Olha lá. Olha só a blusa que ela tem. Olha o O problema são as pérolas. Olha os brincos. Examina os brincos. Olha lá. O problema são as pérolas. Tem pérolas, você pode saber que tem alguma coisa. Tem pérola, não, se tem pérola, tem alguma coisa. Você pode procurar. A pérola denuncia. E outra coisa, colar dobrado. Ele é duplo. Olha lá, Ele é duplo. Olha lá, duplo. Impressionante. Thelma, eu queria aproveitar o microfone de perguntar sobre anel perspectiva Agora, outra social. Coisa, tá? vocês já notaram que tem também um anel ali do lado direito? Claro que já, com rosas. Acho que são rosas, né? Não, é uma pedra branca. E outra coisa, ela está branquinha, ela é viva para chuchu, tudo branquinha. Tá certo. Tá vendo? Então, se não é da Noruega... Se pode ter alguma conotação aí, que a gente não sabe. E sabe uma coisa interessante? Que nesse livro... é um romance, é uma ficção, mas a autora ela fez vários livros, vários romances com conotação espiritualista. Pois é, mas é que o processo é que essa dona ela era médium. Era. Muita coisa disso é psicografada. Na época ela era tipo um Paulo Coelho da Inglaterra, no século XIX, sabe? É igual aquele cara do Meu Pé de Laranja Lima, que escreveu também uns caras, igualzinho. É Marie Corelli, né? Ela colocou um
pseudônimo, é Mary McKay. Mas ela estudou muito o processo da teosofia. Isso. Muitos livros foram publicados pela editora Pensamento. Exatamente. Agora, ela tinha conhecimento do processo parapsíquico. E no romance... Agora, eu tenho uma leve impressão que esse romance foi baseado em fatos. Tem coisa atrás disso. Precisa examinar bem o que é que foi colocado no romance e o que não. Porque ali eles forçaram a barra, porque você sabe, Noruega não é muita gente. Se falar qualquer coisa, todo mundo conhece todo mundo. Então tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Mas sabe o que eu achei interessante? É que o personagem, a Thelma, ela estudou no sul da França, na infância dela. Foi. Assim como a mãe e assim como a filha. Já começa a dar para entender E agora. depois- Agora já começou a melhorar. mexer. Na Noruega estava um pouco longe, O mas romance- depois foi aproximando. Mas já foi para o sul da Agora já França. está Na Noruega, a questão protestante, né? Então ela saiu porque a mãe tinha uma educação católica e quis que ela fosse para um convento no sul da França. E ela foi estudar na questão da adolescência dela, infância. Já começou a ficar, tá quente, já chicotinho queimado, tá quente. França, Depois convento. chega lá um navio com um inglês, um escocês, e daí tem o reconhecimento e a paixão pelo inglês. Então ela vai para a Inglaterra. E depois ela volta para a Noruega. Então tem Agora, França, de qualquer Inglaterra. maneira, o romance chama Thelma, Princesa da Noruega. O negócio não pode escapar aí não tem disso de jeito. modo algum. Então vale a pena pesquisar mais, professor? Hein? Assim, vale a pena continuar pesquisando? Ah, isso eu não sei. Precisa de ver a Coreia, tem que ver lá com ela a situação, a autora. Olha isso, olha na internet, que é capaz de ter muita coisa nova sobre ela. Ela nasceu no mesmo ano e no mesmo local da Madame de Perrance. Ela nasceu em Eu sei, Londres, eu em sei. É da mesma 1855. turma lá. Tudo daquela turma da metafísica. Agora, ó, daquela época. ela era muito instruída e competente nas coisas dela, essa Coreia, entende? Ela era considerada de alto nível de erudição. Para mulheres, isso é fora de série. Agora, ela fez isso porque era o jeito de vender as ideias, por isso que ela fez romance, coisa toda. Mas ela escreveu outras coisas. No final da vida, Ela não era boba, não. ela foi responsável pela restauração da casa de Shakespeare. Ela bancou lá o processo de restaurar a casa, Pois de é. transformar em museu. Ela era culta, a mulher era fogo. Quando se conquista um trafal, ele sai da lista de trafais e entra na lista de trafores. Com o tempo, há ampliação dos trafores pessoais e, consequentemente, a eliminação progressiva dos trafais. Poderia ampliar? Sobrou para mim, né? Não, isso é para você, trafal. Vocês não estão debatendo o trafal aí esse tempo todo? Já gerou um debate danado aqui, né? Pois é. Quer que eu leia tudo de novo? Não. Eu vou ler aqui. Olha, São 5 linhas. eu comecei com esse raciocínio, mas daí a Malu levantou a questão aqui e a gente chegou aqui praticamente no consenso, né? De colocar a eliminação progressiva dos trafais já identificados. Isso esclarece, mas não precisava. Eu acho que não precisava Eu disso, acho não. que precisava. Ô, Thelma, olha só, Eu quando dou ele fala razão em pra conquistar vocês. trafal, Precisava, tá? conquistar trafal é errado também. Você vai conquistar um trafal? Trafal Não dá dá. trabalho, Então, assim, né? qualquer palavra que você colocar em trafal, Agora, é aquela frase que o senhor fala, né? De qualquer jeito que você ficar, sempre fica com o traseiro de fora. Entendeu? Que trafal é mais ou menos o zero. Então, assim, ó, você vai conquistar um trafal? Você vai ganhar um trafal para você? Você vai Rosa. recuperar um trafal? Rosa, Então, que assim, eu delícia. acho que pode melhorar, mas A a gente vai eliminação do conquistar trafal o já trafal. está... Agora, ó, escuta essa. Rosa, tem Vi há alguns conquistas, sim. anos- Se você ler as duas opções que o Valdo dá para a palavra trafal, você vai ver que você pode reconquistar Não, um traço que você não desenvolveu, Não, mas tem. pega a letra, conquistar é ganhar, é ter. Agora, gente, Você ó, vai querer ter a maioria trafal, vocês vai não querer tiveram ganhar nada trafal. antes. Tem que arranjar um Nesse negócio sentido. novo. Bobagem, vamos mandar vocês para o escambau. Agora, escuta. Li há alguns anos a biografia de Balzac e comentei, na época, que estava com o meu ex-marido francês e me impressionou a similaridade das personalidades. Essa dona trabalha conosco. Meu ex
nasceu em Paris em 1941. Poderia ele ser a ressoma de Balzac? Não, a primeira coisa, ele escrevia, o Balzac, se ele aparecer por aí, tem que ter um monte de livro. Ele não vai deixar isso, que aquilo faz parte da personalidade dele. Ele está num livro que não tem jeito. Agora, veja, ela que é engraçada é o seguinte, o nome dela é tipo francês, e ela sempre escreve para cá, é a Clarice. Então, é muito estranho isso aí aqui, ó. O ex-marido dela, que é francês e tal. Seria bom saber a personalidade do marido, porque a personalidade do Balzac está em dezenas de biografias, agora, outra centenas. Coisa, 1941, que ele nasceu, é quase um século da época lá do Crispin Porti. E antes do armistício também, da Segunda. O livro foi fotografado depois, então não pode ser. Está tentando ser a mesma personalidade do lado. Pois é, precisa saber, né? Não, que é o Balzac não é, mas o que eu estou chamando é o seguinte, o que é que ele, vamos supor que não seja Balzac, mas que tenha relação com o povo de lá? Isso eu não sei. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim. Como que a gente pode identificar... Aqui, ó, a princesa não pede, manda. Não é assim? Ó, é a assim? história eu acho que ela tem que camponesa. mandar. Mas fala, o que é? Como que se identifica num romance psicografado se ele teve ligado a uma história real? Como que o senhor... Aí tem que começar a pesquisar, porque quase sempre vem os indícios, os lampejos, os hints, as insinuações do processo. Há casos que fica óbvio em pouco tempo. O caso, por exemplo, se você for estudar lá o livro do Osmar, que ele estudou Cristo Espera por Ti, você vai ver que não tem saída. O livro está cheio de insinuações em cada página. Ele demorou anos estudando aquilo. A primeira vez que ele mostrou, fazia 7 anos que ele estava pesquisando o livro dia e noite. Quando ele me mostrou a primeira vez, eu não conhecia Osmar, entendeu? Eu virei para ele e falei assim, não, você está no caminho, mas ainda tem muito mais do que isso. Ele falou assim, não diga, tem, você vai ver com o tempo. Com o tempo ele me deu razão. Ele foi estudar mais, ele descobriu muito mais coisas. Agora, o que impressionou mais a ele foi as datações que o Balzac colocou no livro, que eu não sabia nada, eu sou o marido enganado nessa história, porque isso aí eu não levei em consideração. Eu recebi esse romance psicografado numa época que eu trabalhava demais lá. Você está entendendo? Eu estava me preparando para acertar as coisas todas, deixar gente no meu lugar e atendendo gente dia e noite com aquela situação. E a situação séria. Então eu não tinha muito tempo de estar pesquisando. Outra coisa, eu não tinha lido os livros todos de Balzac, não. Eu conhecia uma ou outra coisa. Agora, quando saiu o livro, eu vi que o negócio teve aquela repercussão no movimento espírita. E eles vieram e falaram assim, não, vocês agora têm que ir para lá. E o Chico bateu palma. Não, vamos para a França. Vamos lá que eu quero ver esse lugar. Quero ver. Aí, então amigos nossos pagaram a viagem, alguns foram conosco. Nós fomos para os Estados Unidos, para a Europa, que é o negócio todo, passamos fora do Brasil muito tempo. Entende? Levamos, na verdade, o espiritismo, o movimento espírita para vários lugares, inclusive nos Estados Unidos, que não havia antes, do jeito que nós estávamos. Agora, o que é importante foi a hora que a gente chegou em Carcassonne para ver aquilo que, para mim, deu um choque. A hora que eu vou no cemitério, tinha vários dos nomes das famílias, o nome, você está entendendo, dos clãs que estavam falando lá, que estava lá enterrado, no cemitério de Carcassonne. Aí o Chico falou assim, não, você precisa agora estudar isso, meu filho. Ele falou para mim. Aí uma pessoa de São Paulo chegou e me deu a coleção do Balzac em português. Aí eu comecei a ler para saber, porque eles falavam para mim, você tem que saber o que é. Aí uma turma de São Paulo começou a acionar uma equipe para fazer uma novela do livro. Eles queriam fazer uma novela, não era filme não, novela. Quem estava mexendo com isso era Mercedes Sponda, ela era que ajudava as coisas para ajudar o processo de assistência que o Chico fazia, tudo isso em São Paulo. Ela acionava o povo, porque a turma de São Paulo era maior, que ajudava a assistência nossa, lá de Uberaba. Mas, como eu logo em seguida deixei o movimento espírita, aquilo esfriou. Eles ficaram sem jeito de fazer uma novela,
sobre o livro que eu recebi, sendo que a federação não recebeu esse livro. O livro foi publicado na editora que nós criamos em Uberaba, entendeu? Então aquilo morreu, ninguém mais falou no assunto. Agora, o livro causou impacto. Foi por isso que eu resolvi estudar os negócios. Aí eu fui ver quem que era o Paulo Rony, essa história toda. Eu vi. Mas agora, depois eu comecei a fazer trabalho, não mexi mais com aquilo. Mas conservei os livros do Balzac. Quando apareceu o Osmar com as indicações do Hermínio Miranda, que era meu amigo de dezenas de anos, eu então voltei. Falei assim, não, eu vou agora examinar isso que você está falando, que eu não sei. Então, esse processo das datações é uma coisa impressionante no livro. E o Osmar estudou tudo, tintim por tintim. Porque lá, por exemplo, tem um passarinho que apareceu no tal lugar, se assim, no dia tal, daquele jeito. Aquilo é só naquela época, daquela estação que ele aparece. Não tem outro. Então ele falou assim, não, isso aqui é época tal, o mês é esse. Agora, acontecia um fato, ele falou assim, o ano é esse. Com isso ele fez a datação toda do romance. Agora, isso é impressionante. Agora veja, eu que recebi psicograficamente, nunca levei isso em consideração e nem tive tempo para estudar nisso. Isso, para mim, foi uma das coisas mais sérias que eu vi lá. Tem muita coisa no livro, entende? Agora, ele é cheio de insinuações. Agora, insinuações de detalhes que a gente precisa estudar mesmo, foi o que eu falei com ele. Agora, por exemplo, ainda tem coisa que não foi estudada pelo Osmar. Por exemplo, nós estudarmos as metáforas, fazer uma listagem das metáforas do livro, isso não foi feito. Agora, isso eu tinha falado com ele. Entende? Mas ele estava já preocupado com outras coisas, porque estava vendo o processo histórico da coisa. Ele aprofundou muito mais que aquilo que eu desejava, muito mais fundo. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, vamos examinar esse dicionário que eu estive olhando dele, isso é impressionante. Que ele fez um dicionário a partir do processo do livro. Aquilo está muito sério. É o dicionário de Balzac com o livro e a situação toda do livro. Agora, com pesquisa de livro mediúnico, eu não lembro de nenhum que tenha sido feito com tanta, vamos dizer, abrangência e profundidade do jeito que ele fez. Ele pegou cada frase ou cada parágrafo do Cristo Espera por Ti e comparou com os 88 volumes da Comédia Humana. Porque 86, mas tem outros textos menores. Ele comparou... Tem os neuroláticos. Ele comparou praticamente parágrafo por parágrafo, comparando o modo como Balzac fazia, dizia, pensava, via, escrevia. Eu estou lá com uma cópia lá que vocês me deram. Ele é impressionante o dicionário. Agora a gente tem que publicar aquilo, né? Oportunamente tem que publicar isso aí, o dicionário dele. O senhor tem ideia da condição do Osmar hoje? Como é que é? A condição do Osmar hoje? Não, ele está assistido, ele é bem assistido na história, ele ajudou muita gente no processo. E o nível dele também é fora de série. O Osmar é muito bom. É um cara bom, normalmente bom. Você está entendendo? Fora de série. Ele está muito bem assistido. Agora, tem coisa que ele está interessado. Para mim, ele já está fazendo pesquisa. Ele não para. Então, a gente não sabe o que é que vai sair disso com o passar do tempo. Entendeu? Ele está pesquisando extrafisicamente. Ele é pesquisador de muito tempo. Fiquei com meu esposo 15 dias em Carcassonne. Hoje é dia. Vi um dia antes no site o tema que seria apresentado na tertúlia, palimpsesto. E ainda estávamos lá. Ao acordar pela manhã, me veio a ideia de ler as últimas considerações do livro Cristo Espera por Ti. E leio exatamente essa palavra no texto. Se for possível, gostaria de dicas a fim de aprofundar tal situação, aproveitar tal situação com mais detalhes. É a Adriane Pereira, foi ela que me mandou aqui uns dados sobre o dicionário. O que você acha que ela devia fazer para estudar isso? Realmente, palimpsesto está falando, né? Ela ela tem uma cultura grande e ela poderia ajudar nessa equipe pequena que nós formamos agora com 7 pessoas que estão ajudando no dicionário a organizar e dar uma forma. Agora, fala aí então com a Adriana. Com quem que ela tem que entrar em contato? Ela vai entrar em contato comigo. Você pode mandar para o meu e-mail, Adriana, é mbalona com L só, tudo junto, mbalona@terra.com.br, para entrar nessa equipe que está formada com a Mariana Molina, Lília Junqueira e outras pessoas que estão ajudando.
A Adriana é lá de Rio Grande do Sul, você sabe. A caixa pessoal de pedidos da TENEPS teria alguma especificação mais séria, como material, cor, etc.? Não, a gente não vê nenhuma necessidade disso. Recentemente mudei a minha caixinha, estava sentindo a necessidade de ter mais segurança, pois ela não possuía chave. Agora estou usando uma miniatura de um cofre com chave e segredo, um protótipo daqueles que ficam na parede escondido atrás de quadro. Ela tem um palmo de altura, é de ferro e a sua cor é amarela, mesmo tom do tertuliário. O cofre é muito charmoso e chama atenção. Isso pode ser prejudicial ao trabalho? Pode comentar? Não, eu não vejo nada demais não. Vá em frente. Se ela cabe os seus pedidos assim durante 6 meses ou 1 ano, está tudo bem. Agora, eu faço o seguinte, eu tenho uma caixa, que é uma caixa de papelão dura, escura, preta, está entendendo? Mas que cabe quando eu dobro os pedidos de TENEPS, porque os meus eu guardo tudo assim, ó, dobrado. Então, o que se passa? Aquilo enche e eu passo para cubas. Agora, recentemente, eu dei para eles 5 cubas com o meu material. Entende? Queimaram tudo. Agora eu já estou lá, uma cuba já começou a crescer. Então, eu não vejo que isso aí influa, não. Agora, eu conservo o meu processo dentro do armário. Quando enche a caixa, eu passo para uma cuba. É assim que eu faço. Isso faz muitos anos que eu faço isso. Agora, eu geralmente, quase todo ano, eu tenho 1 ou 2 cremações, que é muito material. Agora, tem época que tem muito pedido. Atualmente, nós estamos numa fase de muito pedido. TENEPS. A casa é impressionante, atualmente. Thelma. Fala você. Página 2, sinergismo, terceira linha, sinergismo teático e verbação. Queria como você falar do sinergismo e das diferenças entre teática e verbação. Fazer aquisição, teática é a questão da teoria e prática, né? A verbação o verbo e a ação. Né? Então, tem uma sinergia e são bem próximos, né? Bem parecidos. Então, a gente tem acesso ao conhecimento, a gente conhece através das leituras, das tertúlias, enfim, a gente começa a acessar uma série de informações. O que a gente faz com isso? A reciclagem, ela pressupõe, e o próprio ciclo consciência terápico pressupõe ação, né? Então, colocar em prática. Então, como é que funciona teaticamente um conceito aqui da conscienciologia que a gente aprende? Por exemplo, o professor Valdo está trazendo vários conceitos novos aí, ultimamente. Por exemplo, a questão da transafetividade, que eu até citei aqui. Então, como é que a gente compreende esse conceito e coloca isso em prática? Como é que a gente vivencia isso? Né? E a verbação tem muito a ver com a questão da coerência, né? Então, eu estou expondo, eu estou falando exatamente aquilo que eu estou vivenciando, que eu estou aplicando. Quando a gente faz isso, seja na docência, em qualquer apresentação, a gente ganha muita força, tem uma força assistencial diferenciada nesse aspecto. Então, por isso que, de novo, a gente fala ali da questão da docência, né? Quanto mais a gente está expondo, quanto mais a gente está se expondo, a gente está testando aí também a questão da nossa coerência. O que eu estou ensinando para os outros, eu aplico na minha vida, isso tem valor para mim? Então, ficar só na teoria, em termos de conscienciologia, não dura muito. A gente precisa colocar em prática aí. Thelma, eu de novo. Oi, Queria que você comentasse na sua taxologia esse item número 11, que é a neoperspectiva social. Uhum. Você pode aprofundar essa ideia das amizades raríssimas e tudo mais? Então, a valorização dos vínculos interconscienciais de amizade, promovendo ganhos evolutivos a todos os envolvidos. É a relação do ganha-ganha, né? Não é a amizade ociosa. O reconhecimento das amizades raríssimas e a manutenção dos vínculos evolutivos, impactando no desenvolvimento afetivo consciencial a caminho da condição da transafetividade. Então, quando a gente faz uma reciclagem mais profunda e tem essa intencionalidade da assistência, a gente começa a renovar o nosso círculo social. Isso é quase que automático, instantâneo, né? A gente está promovendo uma mudança,
alguns interesses já não conjuminam mais, a gente vê que aquela relação com a pessoa também está ociosa, não está rendendo frutos, e daí a gente começa a valorizar um novo tipo de vínculo. E a reavaliar, reperspectivar o que é uma amizade. Amizade, para mim hoje, funciona de que forma? Eu vejo hoje, e a questão da amizade raríssima, eu fiquei bem assim, reflexiva, como que isso se coloca em prática, como foi perguntado agora, né? Como que eu reconheço, como que acontece. Então, eu tive alguns episódios com algumas pessoas, ultimamente, de conversas que renderam muitos frutos para ambas as partes. Então, foi uma coisa diferenciada, não foi uma coisa banalizada ou uma conversa jogada fora para passar tempo. Ali teve coisa muito crítica, muito importante para os dois lados. Eu levanto essa hipótese de ser uma amizade raríssima, né? Então, aí a gente vê a neoperspectiva social tendo esse impacto também na condição aí que o professor Val está trazendo ultimamente da questão da transafetividade. A gente ampliar esses conceitos todos das relações humanas, né? De conseguir transcender essas relações para um nível muito mais avançado, que hoje eu tenho um desafio para compreender isso, mas é possível a gente ver isso acontecendo com outras pessoas, um nível muito mais avançado e com muito mais ganho evolutivo entre todos. Agora, nossos colegas de curso intermissivo são importantes nesse aspecto, né? Se a gente pensar que a gente pode ter uma maxi por exis grupal, provavelmente as amizades raríssimas estão por aí. Então, é interessante a gente investigar. Uma coisa que eu acho que a gente não aproveita muito é realmente entender o outro na especialidade que ele tem e fazer, sabe aquele Shazam de Trafores? Aquela coisa assim de, vamos trabalhar junto tal aspecto, porque você tem esse Trafore, eu também tenho, e vamos ver o que dá. Então, eu acho que a gente tem muito a explorar ainda aqui na Cognópolis, na CCCI como um todo, essa sinergia de trafores entre as amizades e entre as amizades raríssimas. Eu acho que daí pode sair muita GESCOM interessante. Você acha, Thelma, você acha que pode estar havendo assim, um desperdício dessas oportunidades? Pelo não cultivo, pela má comunicação, alguma coisa desse tipo? Eu penso que sim, eu penso que a gente aproveita pouco ainda, Malu. Eu acho que é interessante, eu acho que tertuliário é um momento de reunião, né? De reunião entre as pessoas, acontece todo dia. E quantas vezes a gente tem uma conversa com alguém, ou às vezes um encontro, e daquilo ali gerou um rendimento assistencial mais profundo, mais sério. Então, eu acho que a gente precisa se olhar além das aparências, sabe? E olha, um caso muito sério que nós temos aqui, que aqui é diário. Você sabe, o professor Wagner Alegrete chegou aí hoje. Então, ele está me falando que o tanto de feriado que tem em Portugal, que é impressionante todo mês, são vários. E para tudo. Agora, mesmo com os programas que tem lá e a situação precária que está o problema econômico-financeiro, os feriados, todo mundo, o dono não vai trabalhar, nada, eles param tudo, não quer saber. Agora, veja, nós aqui nunca temos feriado, né? Entendeu? É dia e noite o ano inteiro e tal. Isso aí é uma máquina de moer carne. E o professor dá uma canseira na gente, né? Porque tem tertúlia, mini tertúlia, cada vez mais cedo, cada vez maior. É a linha de montagem, a linha de montagem dos assuntos. Aqui, ó, o negócio vai. Não tem saída. Eu acho que a gente tem ganchos, assim, muitos ganchos diariamente para se Agora, o que a gente tem notado é o seguinte, a maioria está ficando desinibida atualmente. Custou. Mas sair do armário, né, professor? Estão começando a abrir. Todo mundo está começando a falar agora. Agora, depois que a pessoa senta nessa cadeira aí, ela é outra. Antes dela e depois da cadeira. Sabe como é que é? Eu imagino. Então, dá para mais uma pergunta? Todo mundo muda. Dá para fazer mais uma? Na página 5, neoperspectiva autopensênica.
Autopensene. Isso. Como é que vai manter uma autocrítica traforista se a pessoa já tem o padrão de ser negativo? Vergonha na cara, Nanda. Eu estou te passando o que me falaram várias vezes, sabe? Porque assim, enquanto a gente está na vitimização, no ó vidas, ó céu, ó azar, a gente não se mexe. Então a gente precisa ter um pouquinho de abertura para ouvir o outro, ouvir o que ele está dizendo, sabe? E começar a entender que a vida não é esse drama todo, não. Que tem coisa muito boa que a gente já conquistou, que a gente já traz coisas muito boas. E a gente precisa aí cavar essa questão dos trafores, né? Conseguir fazer esse equilíbrio. A saúde é isso. Enquanto a gente está só no negativo, a gente está doente. Então, quando a gente opta pela evolução, a gente faz uma opção pela saúde também, né? Então, qual é o equilíbrio? A saúde consciencial é dinâmica, né? É um equilíbrio dinâmico. Então, a gente não está 100% aqui, não. Mas a gente tem condições de melhorar isso, de se ver de uma forma mais realista, né? Quando a gente está muito no negativo, a gente está com uma visão também que não é real, distorcida da gente. Na página 3, em efeitologia, você pode ampliar um pouco esse item da segunda linha de baixo para cima, o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas? Isso é super interessante, né? Partindo ali do princípio que o menos doente assiste o mais doente, e que a gente começa a fazer esse acolhimento, essa orientação, esse encaminhamento, esse bumerangue começa a funcionar. Então, é por isso que a gente fala da interassistência, né? Assistência, o primeiro assistido é aquele que se propõe a assistir, né? Então, quanto mais a gente está fazendo isso, mais a gente está tendo retorno positivo. Seja em termos de ganho energético, seja em termos de oportunidades novas, seja em termos de mais trabalho, que as pessoas começam a chamar, a demandar. Então, é um ganha-ganha mesmo, né? Então, esse efeito, ele acontece, ele pode ser um indicador de superações, né? De superação de alguma questão que antes não estava tão bem trabalhada. Então, quando a gente começa a ter esse retorno, né? No sentido de ser assistido também nesse processo, a gente pode ver que a coisa está em movimento, a gente não está estagnado, né? Thelma, nós esperamos mais 200 verbetes da sua parte, tá certo? E vê se você me ajuda aí com os 200 verbetes também do seu lado, ok? Muitas graças. Os nossos comerciais aí, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 71 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Os recados são da Pilar sobre a conferência online da IAC, a Miriam sobre o jantar de voluntários da ONG Vida Animal, a Priscila sobre o CP1 de professores em Foz do Iguaçu, a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia e a Luimara sobre o curso Recim 1. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. O nosso convite aqui é para os empresários voluntários da Conscienciologia, conhecidos, amigos da Conscienciologia, para se tornar um patrocinador, um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, do programa Amigo da Enciclopédia. É muito simples. Você, empresário, basta ligar no 45 35 26 52, manifesta seu interesse, que nós entraremos em contato para como que funciona. Você pode fazer adesão por 6 meses ou por 1 ano para patrocinar as tertúlias e você vai fazer a divulgação da sua marca, do seu logotipo no site das tertúlias. Então nós ficamos à disposição e agradecemos aí o seu interesse. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou representando a IAC, International Academy of Consciousness, e que está promovendo uma conferência online ou presencial. Essa atividade está sendo promovida em Portugal, sábado, dia 14, às 20h30 até 22 horas,
e no Brasil, das 16 às 18 horas. Os participantes fazem essa conferência gratuitamente e é um ponto de partida para aquelas pessoas interessadas em fazer cursos na própria IAC, permitindo fazer uma conexão mais próxima e pessoal com os professores e a equipe da IAC. O professor será o André Chataloff. Para participar, se for presencial, é dirigir-se ao Centro Educacional do Porto, Rua Júlio Diniz, 880, quinto andar, enviando uma confirmação de presença para o e-mail porto@iacworld.org. E se for participar online, enviar para o e-mail portugalonline@iacworld.org, dando seu nome e telefone. Eu vou repetir a data, sábado, 14 de julho, horário em Portugal, 20h30 às 22 horas. No Brasil, 16h30 às 18 horas. Até lá. Estamos convidando a todas as pessoas que se preocupam, que se interessam, que querem assistir os animais, para um jantar neste sábado, dia 14 de julho, a partir das 19h30, no restaurante Tramontim. Teremos um jantar de confraternização dos voluntários e simpatizantes, promovidos pela Associação Vida Animal, em prol do trabalho que já vem sendo realizado na cidade de Foz do Iguaçu. O jantar será vegetariano e terá pratos típicos da culinária italiana. Os convites podem ser adquiridos com os voluntários da Vida Animal ou na livraria Epígrafe. Participe! Boa tarde. O IPC convida a todos os professores da CCCI para participar do ECP1 com a temática de professores. Então, todos os professores estão convidados a participar, então, desse ECP1. Ele ocorrerá no período dia 13 a 15 de julho, no próximo fim de semana, no Hotel Slavier Slim, em Foz do Iguaçu. Para maiores informações, vocês podem entrar em contato no e-mail ecp1@iipc.org.br ou no 3028 0282. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que ocorrerá agora no mês de agosto, nos dias 24, 25 e 26. Nós vamos destacar hoje alguns tópicos que vão ser falados por vários professores. O convívio interassistencial, o autoconvívio, as amizades, a dupla, a família, o trabalho e o paraconvívio. Então, esse curso tem o objetivo de provocar reflexões e autorreflexões para que nós possamos melhorar a nossa convivência, primeiro conosco mesmo e depois com todos nós, todos os outros seres do planeta Terra. Então, estão todos convidados, e não só do planeta Terra, dos outros planetas também. Estão todos convidados, e quem quiser fazer a inscrição pode fazer pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. O nosso convite é para você que quer preencher o conscienciograma, responder as 2.000 questões, preencher o gráfico e apresentar. Esse curso chama-se Recim 1, ele tem a duração de 6 meses, ele será realizado aos domingos à tarde, das 15 às 17h30. O pré-requisito para o Recim 1 é ter cursado Fundamentos da Conscienciometria. Então, interessados, nós estamos verificando o fechamento da turma agora para o mês de julho, para iniciarmos domingos à tarde, interessados, inscrições na recepção do CAEC. Para amanhã teremos o verbete Teoria da Beleza Consciencial. A especialidade Harmoniologia, de autoria da professora Lilian Zolé. Obrigado pela sua presença e até amanhã.